Aí pessoal, hoje nós vamos trabalhar aí balanceamento de equações. Quando a gente fala de balancear a equação, nada mais é do que você fazer com que todos os elementos existentes fiquem com a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos. Então quando a gente consegue deixar todos os elementos com a mesma quantidade de reagente e produto, a gente diz que a equação ela foi balanceada. Mas antes de falar, de fazer diretamente o balanceamento, tem alguns termos que a gente precisa falar, que a gente vê sempre trabalhando dentro das equações com relação aos balanceamentos, que é oxidação, redução, agente oxidante e agente redutor. Oxidação é um fenômeno que ocorre quando a entidade química ela perde elétron, e quando ela perde elétron ela acaba aumentando o seu NOx, né? Então, para a gente saber se sofreu oxidação ou não, a gente tem que tirar o NOx de todas as substâncias, olhar entre reagente e produto. Aquele elemento que aumentou o NOx, ele sofreu oxidação, ou seja, ele perdeu elétron. Temos aqui a redução. A redução é qualquer entidade química que na equação ela diminui o NOx, e se ela diminui o NOx é porque ela ganhou elétron, né? Então, ganhou elétron, ela diminui o NOx. Então, a redução é um fenômeno que ocorre quando a entidade química está ganhando elétron e, consequentemente, ela vai diminuir o seu NOx. Aí nós temos esse outro termo, agente oxidante, né? O agente oxidante é representado pelo elemento que provoca a oxidação, por isso é chamado de agente oxidante, o agente que provoca a oxidação. E dentro de uma reação, dentro da equação química, que vai provocar a oxidação é quem sofre a redução. Então, o elemento que sofre a redução, ele provoca a oxidação, ele é chamado de agente oxidante. Nós temos esse outro termo aqui, agente redutor, que é representado pelo elemento que provoca a redução, e dentro de uma reação, dentro da equação, quem vai provocar a redução é o elemento que sofreu a oxidação. Então, ele sofre a oxidação e provoca a redução do outro elemento, por isso ele é chamado de agente redutor. Aí, só para a gente sintetizar isso aqui, ó, observou lá na equação, aumentou NOx, então quem aumentou NOx sofreu oxidação, é o agente redutor. Quem diminuiu NOx está sofrendo redução, é o agente oxidante. E aí nós vamos, a partir daí, começar a trabalhar os métodos de balanceamento, né? Então nós temos o primeiro método, que a gente chama de método direto por tentativa. Esse método a gente utiliza geralmente em equações mais simples, geralmente aquelas equações que vêm alguns elementos uma vez só no reagente ou produto. Então, como eu tenho uma vez só, facilita para a gente ir equilibrando esses elementos por tentativa, né? Por observação, e aí vai tentando até você conseguir deixar todos os elementos com o mesmo número de átomos em reagente e em produto. Então, como ele é feito por tentativa, por isso é chamado de método direto ou também método de tentativas. Nós temos aqui alguns exemplos aqui de equação de método direto. E nós vamos fazer aqui para a gente ver que aquele método onde você faz por observação, né? Vai por tentativa até deixar os elementos todos com o mesmo número de átomos entre reagentes e produtos. Estou observando aqui, ó, eu tenho 3 cloros aqui, um nitrogênio, só que aqui eu tenho 3 cloros e lá eu só tenho 1. Então, para igualar aqui, eu vou colocar o 3 aqui. 3 cloros. Aí, como lá já ficou 3, então eu venho aqui e coloco 1. A 1 não precisa colocar em equação balanceamento, a gente coloca porque é comum pedir a soma dos coeficientes. Então, às vezes você não coloca 1 e esquece de somar. Então, em balanceamento, até 1 a gente coloca. O nitrogênio, aqui também só vai poder ficar 1. Aí você observa, eu tenho 6 hidrogênios. Cada também vai ter que ter 6. Então, vai ficar 6 a 3. 3 oxigênio, aqui também tem 3 oxigênio. Então, essa equação está balanceada. Esse segundo exemplo aqui, ó, observe que eu tenho aqui um ferro, do lado que eu tenho 2, então eu vou balancear aqui o ferro. Vou ficar 2 ferros aqui, então aqui já tem 2, coloquei o número 1. Aí nós temos aí 4 enxofres, ó, vai ter que ficar 4 enxofres, eu venho aqui e coloquei 4. Aí quando a gente vai balancear o oxigênio, eu tenho 3 oxigênio com mais 8, 11. Cá também tem que ter 11. Só que se eu coloco 11 aqui, ó, vai ter 22. Então teria que ser 11 sobre 2. Ah, mas aí ficou, está balanceado, tá. Mas aí a gente deixa o balanceamento com o menor número inteiro possível. Então como é que eu vou deixar como número inteiro possível? Menor número inteiro possível, eu multiplico isso por 2. Porque aí eu vou cortar esse denominador. Então multiplicando por 2 aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 11, aqui vai ficar 2 e aqui fica 8.
Então você vai substituir aqui, ó, substituindo aqui, ó, para deixar balanceado. Aqui é 4, aqui vai ficar 11, aqui vai ser 2 e aqui vai ficar 8. Né? E aí você observa que fica tudo certinho, ó. 4 ferro, 8 enxofres, 22 oxigênio, aqui eu tenho 6 com mais 16, 22. Aqui é a mesma coisa. Aí eu tenho aqui 3 carbonos, ó, do lado de cá eu só tenho 1, então eu vou deixar um aqui e aqui 3. Aí observe que agora eu tenho 5 hidrogênios, ó. Aí aqui se eu colocar o 5 vai ficar 10, então tem que ser 5 sobre 2. Nitrogênio, eu tenho, ó, 1, mas está multiplicado por 3, ó, então 3 nitrogênio. Se eu coloco 3 aqui está 6, então 3 sobre 2. Oxigênio eu tenho 9, só que aqui eu tenho 6, ó. 5 sobre 2 dá 2,5, 6 com 2,5, 8,5. Então tem que ficar somente meio lá. Aí se eu colocar aqui, ó, eu tenho 2. Então vai ficar meio, ó, vai ficar 1 sobre 4. Bom, então como é que a gente vai fazer para substituir isso aqui? Eu tenho que multiplicar para eliminar esse denominador. Então o denominador que eu posso multiplicar para eliminar todo mundo aqui é 4. Se eu multiplicar por 4, aqui tem 1, vai ficar 4. Aqui tem 3, fica 12. Aqui eu tenho 5 sobre 2, ó, 5 sobre 2 vezes 4, vai ficar 20 sobre 2, vai ficar 10, ó. Então aqui vai ficar 10. Aqui eu estou multiplicando por 4, vai ficar 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. E aqui eu tenho 4 dividido por 4, vai ficar 1. E a gente pode substituir aqui para a gente ver, ó. Vou eliminar esses elementos, esses valores, e vou substituir 4. Aqui eu tenho 12. Aqui nós temos aqui 10. Aqui vai ficar 6. E aqui vai ficar 1. E a gente pode ver se balanceou corretamente. Tá? 12 carbonos, 20 hidrogênios, 20 hidrogênio. 12 nitrogênio, porque eu tenho 4, só que está multiplicado por 3, 12 nitrogênios. Oxigênio, eu tenho aqui 9 vezes 4, 36 eu tenho aqui 24, com 10, 34, com 2, 36. Então está totalmente balanceado, tudo certinho. E nós temos o segundo método, que é o método chamado de redox, ou oxirredução, que é aquele balanceamento que ocorre em reação onde tem elementos sofrendo variação de NOx. Então tem elemento oxidando e elemento reduzindo. Para a gente fazer esse balanceamento de oxirredução, que eu também chamar de redox, nós seguimos algumas etapas e baseado nessas etapas, a única coisa que vai mudar é alguns casos, chamados especiais, que são pequenos pontos que a gente vai estar falando no momento correto. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o NOx de todos os elementos e observar quem são os elementos que estão variando esse NOx. Depois nós vamos escolher, para iniciar o balanceamento, porque eu tenho reagentes e produtos, vou escolher o lado que tem duas substâncias variando NOx. Ah, mas sempre não vai ter duas, em boa parte dos casos vai ter duas de um lado e duas do outro lado. Sim, quando eu tenho duas de um lado e duas do outro lado, o que é que eu faço? Eu vou somar os átomos daqueles elementos que estão variando o NOx, e o lado que tiver o maior número de elementos daqueles que estão variando o NOx, eu escolho esse lado. Depois de feito isso, nós vamos multiplicar a variação que esse elemento está sofrendo de reagente para produto pelo número de átomos desse elemento na substância que a gente pegou. Depois que a gente fez essa multiplicação, nós vamos inverter, vamos fazer a inversão do oxidante pelo redutor. Então vamos fazer a inversão do valor do oxidante pelo valor redutor. Vamos colocar esses valores lá na equação e a gente prossegue o balanceamento, igualando os elementos de reagente e produto, como se fosse um método por tentativa a partir daí. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de balanceamento de oxirredução. E seguindo aqueles passos, aquelas etapas que nós falamos ali anteriormente, nós temos que primeiro tirar o NOx de todos os elementos que compõem a equação. Então, tirando o NOx. Lembrando que toda substância simples, o NOx é zero. Aqui eu tenho hidrogênio mais 1.
Como só tem hidrogênio, vai dar mais 1. Oxigênio, 6A na extremidade. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Como o somatório tem que dar 0, aqui vai ser mais 5. Aí eu tenho hidrogênio é mais 1. Vezes 2 vai dar mais 2. Para dar 0, aqui vai ser menos 2. Aí eu tenho aqui hidrogênio mais 1 vezes 3 vai dar mais 3. Aí tem na outra extremidade oxigênio menos 2 vezes 4 menos 8. Como somatório tem que dar 0. Para dar 0, o fósforo aqui é mais 5. Eu tenho oxigênio 6A na extremidade menos 2 menos 2. Para dar 0 aqui vai ser mais 2. Aí você observa aí, quem é que está variando o NOx aí, observando os elementos. Onde é que tem variação de NOx. Então a gente vindo para aqui observar quem está variando o NOx aqui, nós vamos perceber que o fósforo está saindo de 0, indo para mais 5. Ó, ele aumentou o NOx, se aumentou o NOx, sofreu oxidação. Então ele é agente redutor. Então fósforo é agente redutor. Outro elemento que está sofrendo variação de NOx, tem o nitrogênio, está saindo de mais 5 para mais 2. Bom, saiu de mais 5 e veio para mais 2. Observe que o NOx diminuiu. Se o NOx diminuiu, sofreu redução. Sofreu redução, ele é agente oxidante. Então, o primeiro passo, né? Olhando quem está variando o NOx, sofreu variação de NOx e o fósforo e o nitrogênio. Aí eu vou para o segundo passo agora. Eu vou começar a escolher o lado para começar o balanceamento. Aí a gente escolhe o lado que tem duas substâncias variando NOx. Se você olhar, eu tenho essa e essa, duas substâncias variando NOx, duas substâncias também variando NOx. Que é o que acontece na maioria dos casos. E quando há duas substâncias de um lado, duas substâncias do outro lado, a gente vai contar o número de átomos dos elementos que está variando NOx. Então o que é que está variando NOx? Fósforo e nitrogênio. Eu tenho 4 átomos de fósforo e um de nitrogênio, 4 e um 5. Dá 5 átomos dos elementos que estão variando NOx nos reagentes. E no produto eu tenho um fósforo e um nitrogênio. Então, como eu pego o lado que tem maior número de átomos, então como aqui tem 5 e aqui só tem 2, vou pegar o lado dos reagentes. Então, vou pegar as substâncias dos reagentes. Eu tenho ali, ó, P4. Aí nós vamos fazer, e a outra substância HNO3. Então tem um fósforo branco, eu tenho um fósforo aqui branco e tenho o ácido nítrico. A gente vai começar o balanceamento pelo lado de lá, porque tem o maior número de átomos dos elementos. Aí eu vou para outra regra. Eu vou multiplicar a variação que o elemento está sofrendo de NOx pelo número de átomos na molécula. Qual é a variação que o fósforo está saindo? De 0 para 5. Então está variando de 5 unidades. E quantos fósforos eu tenho na substância? Eu tenho 4 átomos de fósforo. Então vezes 4. Isso vai dar 20. Agora o nitrogênio está variando de 5 para 2. Está variando 3 unidades. E eu tenho quantos nitrogênio na substância? 1. Tá? Só tem um único nitrogênio. Então aqui vai dar 3. Depois que você faz esse produto, a gente vai para fazer a inversão do reagente oxidante pelo redutor. Então a gente vai fazer a inversão do valor do reagente por oxidante pelo redutor. Então oxidante por redutor, vamos fazer essa troca, essa inversão. Então aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 20. Então onde eu tenho P4, eu vou colocar 3. Então eu vou vir aqui, ó, colocar aqui 3. E onde eu tenho um ácido nítrico, eu vou colocar 20. Aí agora é só proceder o balanceamento daquela forma de observação, tentativa. Quanto fósforo eu tenho? 12. Lá vai ter que ficar 12. Só como eu tenho fósforo aqui, ó, 12 fósforos. Quantos nitrogênio eu tenho? 20 nitrogênio. Cá também vai ter que ficar 20. 20 nitrogênio. Aí você observa que eu só tenho hidrogênio aqui nos produtos, que eu tenho um total de 12 vezes 3, ó, 36 hidrogênios.
Então, quando eu somar todos os hidrogênios reagentes, tem que dar também 36. Eu tenho aqui a hidrogênio, eu tenho 20. Né? Então, para 36 está faltando 16. Como eu tenho H2, para ter 16 eu tenho que colocar 8. Então, 8 vezes 2, 16. Agora é só a gente olhar se o oxigênio está correto. Se o oxigênio estiver correto, a equação está totalmente balanceada. Então, eu tenho 20 vezes 3, 60. Com 8, 68. Então, eu tenho um total de 68 oxigênio nos reagentes. Eu vou para o produto. 12 vezes 4, 48, com mais 20, 68. Então, a equação está totalmente balanceada. Né? Aqui eu tenho outro exemplo, a mesma coisa, a gente tem que tirar o NOx primeiro. É seguir aquelas regras. Vamos tirar o NOx de todos os elementos. Eu tenho aqui, ó, oxigênio, família 6A na extremidade. É menos 2, vezes 3 vai dar menos 6. Né? Se eu chamar aqui, fizer a equação, que posso ser direto, mas se quiser fazer a equação, chamar aqui de x, vai ficar x menos 6, tem que ser igual a carga do íon, menos 1. Então x vai ser igual a mais 5. Então eu sei que aqui é mais 5. Né? Então mais 5. Aqui eu tenho mais 1, mais 1. Oxigênio, família 6A na extremidade da molécula, menos 2, menos 6. E se eu chamar aqui de x, vai ficar aqui mais 1, mais x, menos 6, vai ser igual a carga do íon, menos 1. Mais 1, menos 6 vai dar menos 5. Vai passar para o lado de lá mais 5. Então x vai ser igual a menos 1 mais 5, vai dar mais 4. Então aqui, ó, x vai ser, aqui vai ser mais 4. E aí nós vamos para aqui, substância simples, 0, menos 2, vezes 4, menos 8. Se eu chamar aqui de x, ó, ficar aqui x menos 8 vai ser igual a menos, ó, a carga do íon, menos 2. X vai ser igual a mais 6. Então eu sei que o valor aqui é mais 6. Ó. O íon simples, que é a carga do próprio íon. Hidrogênio mais 1 vezes 2 vai dar mais 2, para dar 0 aqui é menos 2. Pronto, aí você tirou, fiz a primeira etapa que foi tirar o NOx de todos os elementos. E aí a segunda coisa que você fazer é observar quem é que está variando o NOx aí. Se você observar que tem variação de NOx aqui na equação, é o iodo, que está saindo de 5, indo para 0. Tá? Observe que o NOx dele diminuiu, então ele sofreu redução. Se ele sofreu redução, ele é agente oxidante. Outro elemento que está variando o NOx é o enxofre. Está saindo de 6, de 4, indo para mais 6. O NOx dele aumentou, então ele oxidou. Ele é o agente redutor. Feito a observação de quem está variando o NOx, o próximo passo agora é você escolher o lado e vai começar o balanceamento. Eu tenho duas substâncias de um lado, duas do outro lado, é o que acontece na maioria dos casos. Eu tenho que contar o número de átomos dos elementos que está variando NOx. Enxofre e iodo. Eu tenho um iodo e um enxofre aqui, dá 2 átomos. E no produto eu tenho 2 iodo e um enxofre 3 átomos. Então eu vou escolher o lado do produto para começar o balanceamento. Então eu tenho aqui, ó, I2 e SO4, 2 menos, ou menos 2. No caso do iodo, aí você vai olhar qual é a variação que o iodo está sofrendo. Saiu de 5, veio para 0, 5 unidades. Quantos átomos de iodo eu tenho na substância que eu peguei? 2. Então, 10. Aí eu vou para o íon sulfato. O enxofre está variando NOx. Qual foi a variação que o enxofre sofreu? Saiu de 4 para 6, variou de 2 unidades. Então, 2 vezes, observe que eu só tenho um único enxofre aqui, ó. Vezes 1, igual a 2. Aí eu vou trocar, ó, oxidante por redutor. Vamos fazer a inversão. Aí aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 10. Observe que esses números dá para simplificar. Então, quando os números dá para simplificar, você simplifica logo, já que a gente quer os menores inteiros possíveis. Então, se dando para simplificar, simplifica aqui, porque senão você vai balançar a equação e depois simplificar depois. Então você simplifica logo aqui, ó. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 5.
Então, onde eu tenho iodo, eu vou colocar 1. E onde eu tenho íon sulfato, eu vou colocar 5. E aí nós vamos agora continuar o balanceamento fazendo aquele processo de observação de tentativas. E aí nós vamos observar o seguinte: 2 iodos do lado de lá, aqui também tem que ficar 2 iodos. 2. 5 enxofres no produto, aqui também 5 enxofres no reagente. Aí você observa o seguinte: onde eu tenho necessidade de faltar colocar os coeficientes é aqui onde eu tenho hidrogênio. Mas se você observar, onde eu tenho oxigênio, eu já tenho um total de oxigênio definido. Eu tenho 6 com mais 15, 21. Lá também vai ter que ficar 21. Só que eu já tenho 20 aqui, ó. Então só falta um oxigênio. Então, oxigênio. Então ficou 21 oxigênio, 21 oxigênio. Está faltando apenas a gente observar agora o coeficiente que vai ficar naquele hidrogênio ali. Observe que eu tenho um total de 5 hidrogênios desse lado, lá também tem que ficar 5. Tá? Só que aqui eu já tenho 2. Então para ficar 5 aqui faltam 3. Nessas equações que tem íons, o correto depois de balancear, a gente vai observar se as cargas estão tudo corretas. Eu vou olhar quantas cargas eu tenho no reagente. Eu tenho 2 vezes menos 1 de carga que eu tenho aqui, ó. Vai ficar menos 2. 5 vezes menos 1 de carga que eu tenho aqui, ó. Vai dar menos 5. Então, somando as cargas de reagente, eu tenho menos 7. Aí nós temos aqui, onde eu tenho carga e aqui, 5 vezes menos 2, um produto. Eu tenho menos 10. E tenho carga aqui, ó, 3 vezes mais 1. Dá mais 3. Né? Aqui também vai dar menos 7. Então, até as cargas está totalmente balanceada, tudo correto. E aí a gente balanceia as equações, seguindo aquelas etapas ali que a gente falou. Tira o NOx, observa quem está variando NOx, escolhe o lado que tem 2 substâncias, 2 de um lado, 2 do outro lado. Olha o lado que tem maior número de átomos dos elementos variando NOx. A gente faz a multiplicação da variação que o elemento está sofrendo pelo número de átomos que o elemento tem naquela substância. Foi feito esse produto, a gente vai inverter. Quando der para simplificar, a gente simplifica e a gente dá prosseguimento no balanceamento da equação. Nós temos alguns casos que a gente que são considerados como casos especiais que nós vamos estar falando agora.